E aí, galera, tudo bom? Olha, nós estamos aqui já na reta final, preparando o pessoal para o Enem. E aí eu estou passando hoje aqui para dar algumas dicas para você que você não pode esquecer. Quando chega esse período aí próximo de vestibular, o pessoal começa a ficar nervoso, começa a olhar um monte de coisa que você tem que estudar, que tem que dar uma olhada, não dá tempo de olhar tudo. Então, conselho que eu dou para você, procure aqueles temas que mais caem no vestibular e dê uma olhada nesses temas, assim, uma olhada assim muito rápida, não dá para estudar, como eu disse agora, todo o conteúdo, mas é possível você procurar entender assim, o que eu sei desse conteúdo, o que eu sei daquele conteúdo, tá certo? E aí hoje eu quero falar um pouco sobre o primeiro dia de prova. O primeiro dia de prova vai ser no dia 3, domingo, veja que você está pegando aquela praia, o sol, o pessoal que é crente, que é evangélico, que é católico, ao invés de ir para a igreja, esse é o dia para você se preparar para o Enem. Primeiro bloco de prova, ciências humanas e suas tecnologias. Então ali vai estar o quê? História, geografia, filosofia, sociologia. São 45 questões. Essas questões, elas são questões que vêm distribuídas, necessariamente não serão 10 questões de história, às vezes você tem 8, 9, 10 questões, então não tem assim um número fechado de questões de história que você vai trabalhar nesse dia. Agora, uma coisa importante que você não pode esquecer, é que além das questões específicas de história, existem aquelas questões transversais, onde você vai pegar conteúdos que são de história que vão estar presentes em outras disciplinas e vice-versa. E hoje eu quero destacar para vocês alguns conteúdos de história que você precisa dar uma olhada de forma assim mais, digamos assim, especial, porque esse conteúdo sempre cai. Então você que está em casa aí, você pode anotar ou se não pode pausar aí o vídeo e depois dar uma olhada também para ver quais são esses conteúdos. Primeiro, período colonial. Período colonial é importante você lembrar dos primeiros contatos, lembrar do processo de expansão territorial, né? Dá uma olhada ali nas atividades econômicas que foram centrais desse período, cana-de-açúcar, né? Algodão, enfim, né? Mineração, pecuária, e procurar entender como essas atividades econômicas elas estão interligadas. Outra coisa importante é observar um pouco sobre essa questão do trabalho. Que regiões onde o trabalho escravo foi predominante? Lembrando que no Brasil todo, no período colonial, teve trabalho escravo. Em regiões onde ela foi mais intensa e outro foi menos intenso, mas em todas as regiões. Lembre-se das tensões entre os jesuítas e os colonos quando tinha que se tratar da questão da mão de obra indígena. Lembre-se aqui no Brasil da revolta, daqui no Maranhão, aliás, da revolta de Beckman. Então você tem que estar atento para isso. Da mineração, não esqueça que a mineração aí do século XVII, século XVIII, que vai ter um período de maior tensionamento, influência das ideias liberais, processo de urbanização. Então isso é algo também que você não pode esquecer. E aí também um assunto que muito cai aí no vestibular é o processo de emancipação política. Diferenciar os movimentos nativistas dos movimentos separatistas. Qual a diferença desse movimento? O que influenciou esses processos? Lembrar ali da Revolução Industrial, século XVIII, na Inglaterra, né? Lembrar também da Revolução Francesa, que vai contribuir com as suas ideias para o movimento, e também aí das guerras napoleônicas, transferência da corte portuguesa para o Brasil, que está no processo já de transição. É importante também você lembrar um pouco do conteúdo ligado ao período do Segundo Reinado. Segundo reinado, primeiro reinado, Pedro I, ou Dom Pedro I, aí naquele período nós temos o período de consolidação, né, da independência do Brasil, alguns movimentos que resistem à unificação, esses movimentos vão estar ali presentes, mas de modo geral, esse é um período que é caracterizado pela consolidação da unidade do território brasileiro. Algumas províncias, como é o caso, né, da Cisplatina, como é o caso do Maranhão, da Bahia, resiste a aderir de início à autoridade de Dom Pedro I. E aí, segundo reinado, lembrar que segundo reinado é o período de maior estabilidade econômica. Tem dois imperadores aí nesse período, gente. Um é Pedro II e o outro é o café. O café é responsável pela estabilidade econômica do império. Foi um longo período em que o Brasil praticamente não teve grandes movimentos de questionamento social. O café, né, lembre-se aí das peculiaridades do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Segundo reinado também,
você deve lembrar a questão da entrada dos imigrantes. Exatamente, o imigrante que vem para cá e que vai ter um papel fundamental no processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E falando em trabalho assalariado, não esqueça, de trabalho escravo, aliás, não esqueça que o trabalho escravo que é implantado no Brasil, aí no início do período colonial, com a questão da grande lavoura açucareira, ele começa a entrar em crise justamente no século XIX. E aí nós temos as pressões inglesas, no sentido de acabar com o tráfico de escravo, as pressões internas do movimento abolicionista, e não esqueça também do protagonismo dos negros. Porque senão você vai pensar que a independência, aliás, o fim da escravidão, foi um movimento dos brancos para os negros. Não. Nós tivemos aí revoltas escravistas, resistência, organização de quilombos, enfim, vários movimentos que vão contribuir para o fim do trabalho escravo. Lembrando que o fim do trabalho escravo também é marcado aí pela crise do Império. E por falar em crise do Império, você não pode esquecer da Guerra do Paraguai, né, que foi aí importante fortalecer o Exército. O Exército é um dos elementos para dar cacetada aí no Império, né, contribuindo para a sua derrocada. Né, o aparecimento de um novo grupo econômico importante, que é a burguesia cafeira do Oeste Paulista. Você já foi em São Paulo? Você não foi, vai lá em São Paulo tomar um cafezinho que faz bem. Então você tem São Paulo, certo? Aí com café do Oeste Paulista, esse pessoal querendo uma mudança mais significativa do regime. E por fim, então, o próprio fim do trabalho escravo com a Lei Áurea, porque faz com que a aristocracia escravista tire definitivamente seu apoio do governo imperial. Outro assunto que cai muito aí, República Velha. Olha, República Velha, política do café com leite, o pingado, né, como o paulista gosta de chamar, pingado, café com leite. Café, São Paulo. Leite aonde? Minas Gerais. Café com leite foi o quê? O controle, a hegemonia política de São Paulo e Minas Gerais sobre a política nacional. O PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido República Mineiro, revezavam-se na presidência da República. Não esqueça também que esse é o período dos coronéis, da República Oligárquica. Coronelismo. Tem que lembrar que o coronelismo era a hegemonia do grande proprietário rural sobre aquela população local, nos municípios. O coronel, o poder político dele não era extensivo a toda a federação. Não, o coronelismo estava ali no município. Não esqueçam as oligarquias, ou seja, cada estado tinha a sua oligarquia e cada oligarquia estabelecia a sua hegemonia dentro do seu espaço de controle. Lembre-se da política de governadores, que era a articulação entre o presidente da República e as oligarquias estaduais. Se você lembrar da política do café com leite, da política dos governadores, do coronelismo, você entende mais ou menos a estrutura do Brasil durante a República Velha. Não esqueça dos movimentos sociais, né, como o Canudo, o Contestado, né, o Cangaço, né, que vai percorrer aí o interior do sertão brasileiro, lutando contra as oligarquias. Né? Então tem vários movimentos que a gente poderia citar nesse período. Não esqueça que esse momento também é um momento em que começa a nascer o trabalho, o movimento operário no Brasil. Então você tem aí um apanhado geral durante a República Velha. E aí no final da República Velha nós temos o quê? O tenentismo, não esqueça do tenentismo. Não esqueça também que a gente comentou ainda agora do movimento sindical, a fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCB, o Partidão. Então, esse contexto aí está marcando a crise da chamada República Velha. E aí, quando você termina esse período, qual é o período que se inicia? É o período da chamada Era Vargas. As oligarquias paulista e mineira, elas entram no desacordo, e aí isso gera uma cisão oligárquica. E Getúlio Vargas, que nem é paulista, nem é mineiro, mas que é aí do Rio Grande do Sul, vai juntamente com algumas oligarquias dissidentes criar uma força de oposição que não ganha as eleições, né? A eleição ela é vencida em 1930, né, pelo candidato Washington Luiz Júlio Prestes, mas isso acaba contribuindo para a derrubada da República Oligárquica com a morte de João Pessoa na Paraíba, que é atribuída às oligarquias. E aí lembre-se, o que marca esse período da Era Vargas?
Não confunda, era Vargas, 1930 a 45, com o período aí das repúblicas democráticas populistas, quando o Vargas vai cometer o suicídio. O período de 30 até 45, 15 anos, era Vargas, se caracteriza, em primeiro lugar, pela instabilidade no começo do governo, uma tentativa de aliança de Getúlio com alguns grupos. Em segundo lugar, a democracia. E, por fim, então, o Estado Novo, que é o período em que se estabelece uma ditadura no Brasil. O que caracteriza a era Vargas? Primeira característica, nacionalismo, discurso da nação forte. Não esqueça que Getúlio mandou rasgar as bandeiras dos estados, toca fogo, e disse que agora o Brasil só tinha uma bandeira, que era a bandeira do Brasil. Esse período também é o período de quê? Do populismo. Getúlio, o pai de quem? Dos pobres, filho dos ricos, amigo, né, daqueles que tinham condições de bancar o seu governo. Getúlio Vargas, então, ele é meio que influenciado pelo esse período entre guerras, quando você tem a ascensão de regimes autoritários na Europa, como o fascismo, o fascismo, o comunismo, né, enfim, né, o nazismo. E aí Getúlio Vargas, ele também vai estimular o crescimento industrial, as indústrias de base no Brasil. Então, esse contexto é o contexto da era Vargas. Não esqueça, então, que o final dessa era Vargas, ela é caracterizada, então, pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Contraditoriamente, porque o Brasil é uma ditadura, né, e que vai entrar na guerra lutando contra a ditadura nazo-fascista. Esqueça de dar uma olhada também nas ditaduras militares, olhar um pouco aí das razões por que teve a ditadura militar no Brasil, os atos institucionais, ato institucional número 1, número 2, 3, 4, principalmente o AI-5, que é o famigerado, né, ato institucional da repressão braba. Não esqueça também do milagre brasileiro, um grande crescimento econômico que o Brasil vai vivenciar nesse período. Lembre-se que esse crescimento econômico só pode ser comparado com o período anterior, que foi o período de JK. Lembra de JK? Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Logo após o suicídio de Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek assume a presidência da República no Brasil, no contexto da chamada Guerra Fria, e aí, naquele momento, o Brasil se abre ao capital estrangeiro. Mas lembre-se que o Brasil também saiu bastante endividado desse período. Tem algo também que você não pode esquecer, ler aí um pouco sobre Primeira Guerra Mundial. A gente trabalhou muito isso nas nossas lives anteriores. Segunda Guerra Mundial, lembrar aí as razões da guerra, a questão da própria conflito entre, de um lado, os liberais, do outro lado, os comunistas, do outro lado, os nazifascistas. Lembre-se que essa guerra, ela nasce no contexto, certo, do pós-guerra, quando não foram resolvidas as tensões. Bom, gente, dá uma olhada também em antiguidade, não esqueça de olhar a antiguidade, vê aí a parte da democracia grega, né, é um conteúdo que sempre cai, né, quem tem direito a participar do processo político ou não. Dá uma olhada também no escravismo e crise do império. Tem mais coisa que eu poderia falar para você, mas aí você pode dar uma olhada e atenção especial a esse conteúdo. Aqui fica então da nossa parte o desejo que você faça uma excelente prova do Enem e você sabe que você pode contar com a gente. Valeu, galera. Tchau.